Autoenganação. Os humanos são capazes de encontrar diversas formas inteligentes de racionalizar seus comportamentos e de enganar a si mesmos ao pensar que as decisões eticamente questionáveis que tomam são corretas e justificáveis, mesmo que qualquer pessoa sensata veja nessas ações exatamente o contrário. Anne Tenbrenzel, professora de ética nos negócios da Universidade de Notre Dame, e David Messick, professor emérito do Departamento de Administração e Organização da Faculdade de Administração Kellogg, da Universidade Northwestern, estão entre os que estudam a autoenganação como um mecanismo de declínio ético em empresas. Em seu trabalho, identificaram várias maneiras simples e comuns pelas quais nós, como indivíduos e como grupo, somos capazes de nos envolver num comportamento antiético sem perceber. Uma dessas formas vem das palavras que utilizamos. O uso do eufemismo, para ser exato. Eufemismos permitem que nos desassociemos do impacto de decisões ou ações que, vistas de outro ângulo, acharíamos abomináveis e difíceis de lidar. Políticos estavam conscientes de que os americanos achavam a tortura desumana e inconsistente com seus valores. Assim, entre aspas, interrogatório incrementado passou a ser a maneira de proteger os cidadãos depois do 11 de setembro, sem fazê-los se sentirem mal com isso. Fazemos a mesma coisa nos negócios. É uma prática comum escolher uma linguagem que suaviza ou obscurece o impacto de nosso comportamento. Falamos sobre gerenciar externalidades em vez de falar diretamente sobre os efeitos colaterais que nossas práticas industriais causam a pessoas que trabalham em nossas fábricas e ao meio ambiente. Abre aspas, gamificação para incrementar a experiência do usuário é mais fácil de engolir do que encontrarmos um modo de fazer as pessoas ficarem viciadas em nosso produto para aumentar nossos resultados, fecha aspas. Transformar pessoas em data points e data mining é um modo mais palatável de dizer que estamos rastreando cada clique, cada viagem e cada hábito pessoal delas. Nós precisamos, entre aspas, realinhar os recursos para a estratégia corporativa, em vez de dizer que precisamos demitir algumas pessoas. E o agente de vendas de bilhetes online nos cobra uma, entre aspas, taxa de conveniência, em vez de chamá-la pelo que é, uma cobrança extra. As palavras que escolhemos podem nos ajudar a nos distanciarmos de qualquer sentimento de responsabilidade. Elas podem, no entanto, nos ajudar a agir de forma mais ética também. Imagine se começarmos a chamar as coisas daquilo que realmente são. Se o fizermos, talvez arrumaremos tempo para encontrar maneiras mais criativas e mais éticas de atingir nossos objetivos. E ao fazer isso, estaremos efetivamente fortalecendo nossas culturas no processo. Mas voltarei a falar disso nos próximos capítulos. Outro tipo de autoenganação que contribui para o declínio ético é quando nos removemos da cadeira de causação, ou, como fez a CEO da Mylan, culpamos o, entre aspas, sistema por nossas transgressões. Às vezes, podemos nos excluir de tal maneira da corrente que causa tudo isso, a ponto de, na verdade, atribuirmos toda a responsabilidade da ação de nossos produtos no consumidor ao próprio consumidor. Embora seja um conceito legal legítimo, o caveat emptor, ou cuidado com o comprador, costuma ser citado por empresas para se desassociarem do impacto de suas decisões. Entre aspas, se não gostam do produto, diz o conceito, não são obrigados a comprá-lo, fecha aspas. Essa é a resposta invocada por executivos quando questionados quanto à responsabilidade pelos efeitos negativos de seus produtos. Embora a escolha do consumidor seja realmente um fator, isso não pode remover e de fato não remove completamente uma organização da cadeia de causação. Sim,
O fumante é responsável pelo dano que o ato de fumar traz à sua saúde, mas os fabricantes de cigarro ainda fazem parte dessa corrente. Assumir a responsabilidade legal não libera uma empresa de sua responsabilidade ética. Depois de aceitarmos seus termos e condições, por exemplo, muitas empresas acreditam que estão livres de qualquer responsabilidade. Legalmente, isso pode ser verdade, mas em termos éticos não é. Instagram, Snapchat, Facebook e muitas empresas de jogos online, por exemplo, não podem negar seu papel em fazer o que é cada vez mais aceito como, entre aspas, tecnologia viciante, simplesmente porque ainda não existe uma lei contra isso. E fica ainda pior quando elas, conscientemente, acrescentam funções como scroll infinito, botões de curtir e reprodutor automático de conteúdo com a intenção de nos manter conectados por mais tempo. Essas empresas quase sempre explicam que acrescentam essas características ou que precisam colher nossos dados pessoais para, entre aspas, incrementar a experiência do usuário. Apesar de realmente colhermos alguns benefícios com as decisões a um Apesar de realmente colhermos alguns benefícios com essas decisões, há um custo também. Avaliar os benefícios em relação aos danos que podem causar ou a possibilidade de violarem nossos valores é exatamente função da ética. Não sai de graça. Num artigo de opinião do The Washington Post em 2019, Mark Zuckerberg, fundador e CEO do Facebook, respondeu a algumas críticas à sua empresa pedindo ao governo mais legislação. Abre aspas. Creio que precisamos que os governos e as agências reguladoras tenham um papel mais ativo nesse assunto, escreveu ele. Atualizando as leis para a internet, podemos preservar o que ela tem de melhor, fecha aspas. É como se estivesse dizendo que, tendo em vista a definição de Milton Friedman quanto à responsabilidade nos negócios, o Facebook só pode ser ético se as leis e o, entre aspas, costume ético exigirem que o seja. É triste que tenhamos chegado ao ponto em que algumas indústrias, como a de tecnologia e a das mídias sociais, de termos que legitimar a ética. Mas afinal, como chegamos aqui? Tamberson e Masick identificaram a proverbial bola de neve como outro fator que possibilita o tipo de autoenganação que leva ao declínio ético. E a cada transgressão ética que é tolerada, pavimentamos o caminho para mais e maiores transgressões. Pouco a pouco, mudamos dentro de uma cultura as normas do que é um comportamento aceitável. Abre aspas. Se todos os outros estão fazendo isso, deve ser correto. Fecha aspas. Quando líderes mantêm um foco excessivo no jogo finito, essas bolas de neve passam despercebidas com bastante frequência, ou são intencionalmente ignoradas por serem tão lucrativas. Numa empresa com mentalidade infinita, uma ideia antiética projetada para aumentar o balanço é sempre, entre aspas, uma péssima ideia. Numa organização obcecada pelo jogo finito e sofrendo com um declínio da ética, a mesma ideia será fantástica. Não acredito que não pensamos nisso antes. Acrescente a isso uma estrutura de recompensas desequilibrada que foca apenas o desempenho e ignora a confiabilidade, e os lapsos éticos começam a aumentar de tamanho como se fosse uma bola de neve deslizando montanha abaixo em alta velocidade até que, por fim, chegarem a um declínio ético totalmente inflado. Como na clássica história do sapo na panela, em que a água vai esquentando aos poucos, os aumentos graduais que a Mylan promoveu no preço da EpiPen, sem dúvida, tinha como objetivo diminuir o choque ou aumentar a aceitação de um enorme e súbito aumento de preço para os consumidores.
No entanto, isso também é um exemplo do declínio ético em ação. Ao aumentar o preço com o tempo, mesmo em um curto período, eles viram suas métricas dispararem. À medida que os números subiam, muitos provavelmente começaram a pensar como iam gastar seu bônus. Focados no maciço aumento de seus ganhos individuais, os executivos da Mylan foram capazes de se sentir eticamente confortáveis com suas decisões. E assim aumentaram o ritmo dos aumentos de preço para alcançar ou superar suas metas ainda mais rápido. É como se estivessem agindo como viciados, incapazes de esperar pacientemente pela próxima dose. Mylan e Wells Fargo são exemplos extremos de declínio ético. E esses exemplos extremos são úteis para que possamos ver a mecânica do declínio ético em pleno funcionamento. Mas não nos deixemos enganar e não nos sintamos confortáveis. O fato de não existir fraude ou escândalo não significa que não há problema. De fato, se examinarmos de perto, começaremos a ver sinais de declínio ético em muitos negócios. Truques de confiabilidade que reduzem a carga de impostos, por exemplo. Ou oferecer um desconto num produto, mas obrigar o consumidor a passar por tantas etapas, destacar a aba da caixa, preencher um formulário, anexar o recibo, enviar pelo correio, que a maioria das pessoas e a empresa sabe muito bem disso, não se dará ao trabalho de fazer. Ou empresas de alimentos ou empresas de bebida que exageram os benefícios de um produto para a saúde e tentam esconder alguns dos ingredientes prejudiciais, ou manipulam o tamanho dos dados na embalagem para parecer que o produto tem menor açúcar ou menos calorias do que realmente tem. Nada disso é ilegal. Tudo isso é um pouco duvidoso. E quanto mais permitirmos que decisões como essa sejam tomadas, mais esses comportamentos se torna normal ou o padrão da indústria. Lembre-se, o declínio ético tem a ver com a autoenganação. Qualquer um, independentemente da bússola moral, pode sucumbir. Os líderes que apontamos e vilificamos por conduzirem seus negócios de forma antiética em troca de uma bela recompensa não acham que estão fazendo nada errado. Que incentivo teriam para agir de modo diferente? Num caso como o da Mylan e o do Wells Fargo, foi preciso um escândalo público para expor a questão. Na maioria das empresas, não haveria uma crise como essa para nos ajudar a enxergar algum desses truques sujos. E enquanto o declínio ético não for constatado, é alta a probabilidade de que, posteriormente, alguma coisa dê errado. E o custo, não só para as empresas, mas também para seus funcionários, clientes e investidores, será muito maior do que qualquer custo com o qual arcaríamos para consertar as coisas agora. Ao assumir como CEO no Wells Fargo, Tim Sloan admitiu que a direção, abre aspas, reconheceu tarde demais a dimensão e a seriedade do problema e prometeu que jamais voltaria a se repetir, fecha aspas. Essas promessas são fáceis de fazer, mas não tão fáceis de cumprir. Declínio ético pode ser extremamente difícil de reverter. Quase impossível se os líderes que estão tentando mudar a cultura continuarem a ter mentalidade finita em suas abordagens. Porque o que fazem líderes com mentalidade finita quando se dispõem a mudar uma cultura que sofre de declínio ético? Você adivinhou, eles aplicam uma solução finita. Dica: isso não funciona.